Boa tarde, turma. Meu nome é Vitor Hugo Cárdenas dos Santos, sou professor de língua portuguesa e vamos trabalhar hoje com a estrutura das palavras. Como a palavra ela se distende a partir de uma formação, a partir dessa formação que novas palavras são formadas. Nessa aula, vocês terão como base o livro didático de vocês, o livro de 8º ano de língua portuguesa, o título do livro Tecendo Linguagens, e dentro desse tópico, vocês têm na página 21 a abertura desse tópico a partir de um texto com palavras em destaque. Vocês podem acompanhar. As palavras em destaque que aparecem são dorme, passa, queima, carta, corre, diz, quer, dizes, tem, são, dizem, querem, está dito. Dentro dessas palavras que eu acabei de citar, o que elas têm em comum é que elas são, dentro da classe de palavras, todas verbos. Então, essas palavras que estão em destaque no texto, como eu acabei de dizer para vocês, denominadas dentro da classe de palavras verbos, elas também servem, têm como em comum um radical, assim como dentro da língua portuguesa, as palavras, a partir desse radical, elas estendem para outras palavras, para outros termos, palavras com um significado adiante, ou seja, um significado específico para aquilo que vocês querem usar, que vocês querem expressar no texto de vocês. Então, dentro desses, eu tenho esse desenvolvimento, palavras como as que eu acabei de citar. Eu vou selecionar algumas, como dorme. Nesse dorme, o D, o R e o M, eles formam um radical, ou seja, uma palavra que ela não muda, uma fração da palavra, um pedaço da palavra que não muda. E esse pedaço que não muda, eu posso ir agregando outras terminações, ou seja inicialmente, que são os prefixos, ou no final delas, que são os sufixos, eu vou formando novas palavras. Esse é o grande abordado da aula de hoje, que é essa formação dessas. Então, no dorme, eu posso, por exemplo, colocar lá o ente, né? E aí vai ficar, por exemplo, dormente. E aí, quando eu vou, por exemplo, num texto em que eu quero dizer que o pé dorme em situação figurada, né? Eu uso um termo específico, ou seja, o pé está dormente, né? Uso o verbo estar mais o sufixo ente. Esses, além dos sufixos, eu tenho os prefixos, aqueles que vêm antes, né, da raiz da palavra, como a palavra das que tem aqui, né, passa. Então, se eu usar um prefixo, um exemplo de prefixo no passa, eu posso usar o re, seria repassa, ou seja, passo mais uma vez. O re indica mais uma vez. Então eu posso usar o re no repassa, ou seja, passa uma vez. Eu posso usar o mesmo prefixo
com esse significado, né, do torna como retorna, né? Então eu tenho o termo torna, a raiz torne, tô verbalizando ela, né? Tô lendo ela, mas seria o T, o R e o N, né? E ali no final o A seria a vogal temática, e aí eu uso o prefixo re, no retorna. Além desse, dentro dessa composição de palavras, eu tenho outras que posso agregar a essa, como, por exemplo, dentro dessa, a aglutinação. Na aglutinação, vocês usam uma palavra, um termo novo, não é como esse retorna ou repassa, usando apenas o prefixo, mas eu uso palavras juntadas que têm uma nova forma de escrita e que têm o sentido dessa. Como vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 23, que é o embora. O embora, ele traduzindo para os termos específicos, seria em boa hora. E além desse, né, o que até no Brasil é bastante dito em várias situações, o Planalto, né, como o Planalto Central, onde fica Brasília, que é Planalto, vem de plano mais alto. Então eu faço o termo, ele sofre uma aglutinação, ele junta, né, esse termo e vira ou, né, transforma-se em Planalto. Assim como outra forma que seria a justaposição. A justaposição, ela se dá da seguinte forma: ela junta os termos, por isso até tem sentido o termo justaposição, porque ela junta os termos sem essa variação. Então eu tenho palavras como passatempo, é o verbo passar, mais o substantivo tempo. Eu apenas junto os dois, e uma vez os dois juntos, eles têm um novo sentido, né? Um sentido mais específico, que é o ato de entreter durante algum tempo. Ou girassol, né? Que é o verbo girar e o substantivo sol. Então eu tenho elas sem a modificação, eu apenas junto uma à outra, o que se dá essa justaposição, né, a chamada justaposição. E há uma outra também que é interessante nesse sentido, que é girassol. Dentro desse, eu tenho também, para ficar mais específico, que é dentro dos prefixos, dos sufixos que eu já falei, eu tenho as desinências, né, que ela indica, as desinências nominais, que elas indicam o gênero masculino e feminino, né, como folha, eu tenho uma indicação de que esse termo é feminino. Ou eu tenho outra que seria copo, em que o gênero é masculino. Todos esses elementos vão formar novas palavras. A partir desse, vocês têm mais esclarecimentos que ao longo da aula vão ser colocados, mas o tópico a ser abordado na aula de hoje vai ser esse, que é a formação de palavras a partir da justaposição, da aglutinação, para a formação desses, o radical, a vogal temática, que se dá para designar melhor esses termos. Nós temos
um restante de aula a ser trabalhado, que a gente tem todo esse para ser explorado. Obrigado a todos.